O 1º de julho é marcado por lembranças e reflexões pela entrada em vigor do Plano Real há exatos 30 anos. A mudança econômica acabou com a hiperinflação e promoveu uma ampla estabilização aqui no país. Agora, qual a herança da troca da moeda e quais os desafios que a economia nacional ainda tem? E quem diria, uma geração nascida depois de 94 não tem ideia de como era o Brasil antes do real. 30 anos do Plano Real. Esse assunto, o nosso convidado agora aqui na programação da Jovem Pan é o ex-ministro Henrique Meirelles. Tudo bem, ministro? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer conversar com você, é um prazer conversar com os telespectadores. De fato, é um momento muito importante, 30 anos de um plano que transformou a economia brasileira e deixou o Brasil em condições, de fato, de poder planejar, crescer e sair daquele pesadelo que era a hiperinflação. E, ministro, o senhor já trabalhava no setor privado na época, né, numa instituição privada, e acompanhou muito de perto até a aflição dos próprios bancos, né, para acompanhar essa transição até da URV para o próprio real, depois de lembranças muito amargas, né, o Plano Cruzado, o Plano Verão, o próprio Plano Collor, né, do confisco da poupança. Eu pergunto pessoalmente e até de uma certa maneira para o senhor pessoalmente, o que representou aquela passagem, aquele momento de transição que foi um período que durou alguns meses até o real realmente entrar em vigor? Olha, na época dirigindo uma instituição financeira, nós trabalhávamos dentro desse ambiente de hiperinflação, onde as taxas de inflação iam subindo rapidamente e, portanto, quando nós, como banco, tínhamos que emprestar, fazer uma captação do cliente, depósito, certificado de depósito bancário, por exemplo, e aplicar. Então, nós trabalhávamos com prazos muito curtos. Tá? Captava, digamos, 30, 60 dias, emprestava 30, 60 dias, depois tinha que repactuar aquele empréstimo, repactuar os CDBs, emitir outros e sempre a taxas maiores e prazos muito curtos. Né? No momento em que o real foi estabelecido, quer dizer, primeiro com o estabelecimento da URV e depois a transformação no real, foi um momento onde nós passamos a poder, e eu pessoalmente, poder administrar uma instituição financeira fazendo aquilo para o qual ela existe. E a não estar preocupado com a inflação e substituindo empréstimos de títulos rapidamente, passamos a analisar o crédito das empresas, a emprestar prazos maiores, etc. Isso, evidentemente, foi uma transformação na minha estrutura, na minha disciplina de trabalho, etc. E foi uma outra perspectiva. Então, foi muito importante, foi uma mudança estrutural da economia brasileira, que afetou, evidentemente, não só os bancos, mas empresas e consumidores. Né? Naquela época, a pessoa recebia o salário, vamos supor, no dia 1º do mês, tinha que correr para o supermercado, correr para comprar rapidamente, porque se guardasse o dinheiro até 3 semanas depois, estava valendo menos. Então, era um problema grave para todos, não só para os bancos, mas para as empresas e para as pessoas. E, portanto, foi um movimento fundamental. Agora, é evidente que, no início, todos estávamos, eu próprio, muito preocupado, porque tinha uma sequência de planos que tinham falhado. Né? Esse plano parecia bem conceituado, estruturado, e nós apostamos que ia funcionar, mas isso, tivemos que ter todo um processo de substituição de moedas, etc., adaptação das pessoas e tudo, dos bancos, dos sistemas, softwares dos bancos, Sim. etc., das empresas. Então, foi um momento de trabalho intenso, mas muito positivo, porque nós entramos aí, sim, numa economia normal. Ministro, vou passar a palavra para a Dora Kramer, que, como jornalista, já naquele ano de 94, acompanhou toda essa transição e participa agora da nossa conversa. Dora.
Boa noite, ministro. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pelos seus conhecimentos. E eu vou me valer deles para fazer a seguinte pergunta. O Plano Real, ele não foi um plano de combate à inflação só, ele foi um projeto de país, ele foi um plano de estabilidade. E nessas entrevistas que todos os pais do plano, digamos assim, deram, eles dizem que faltou uma complementação, na opinião deles, do ponto de vista do equilíbrio das contas. Nas manifestações vindas do PT, que na época foi contra manifestações agora, dizem que o plano falhou ao não ter instrumentos para o crescimento. Qual é a sua posição diante desse quadro? Olha, eu concordo com a opinião dos pais do Plano Real, porque realmente a finalidade do plano foi eliminar a hiperinflação. Quer dizer, isso foi bem sucedido. Quer dizer, tirou a indexação da economia brasileira, a indexação generalizada que existia, né? Foi uma mudança substancial, fundamental, dramática. E, com isso, estabilizou a economia. A partir daí, sim, era o momento de enfrentar as questões fiscais, né, para estabilizar todo o processo de uma forma mais sólida. O governo Fernando Henrique tentou isso, mas teve dificuldades no Congresso, etc. Esse assunto foi... A inflação ficou controlada, saiu da hiper, mas às vezes um pouco alta ainda, exatamente por essa questão fiscal. Essa questão fiscal só foi endereçada, de fato, em 2016, com o teto de gasto. Aí sim, enfrentou-se a questão da responsabilidade fiscal e do crescimento das despesas públicas de uma forma sustentável. Evidentemente que depois disso, hoje, o teto de gasto foi substituído pelo arcabouço fiscal, que não tem aquela firmeza, aquela precisão do teto de gastos, mas mostra, pelo menos, que a consciência do problema fiscal hoje é um consenso do Brasil. Como enfrentar isso sim, outra coisa. A gente discorda, etc. Não, mas não é tanto assim, veja você. Existe, inclusive, uma teoria de política econômica, né, que diz que no momento em que você emite mais dinheiro público, as empresas vão produzir mais, os consumidores vão consumir mais, isso vai gerar investimento e, portanto, a oferta de bens e serviços vai equilibrar todo o processo. Isso não acontece assim porque as empresas não constroem uma fábrica em uma semana. Então, para poder aumentar essa oferta, etc., então isso, na realidade, gera apenas inflação e desequilíbrio fiscal. Mas o fato é que agora existe uma moeda no país. Isso é fundamental. Tanto que hoje estamos discutindo uma questão fiscal, como qualquer país tem que enfrentar também o problema fiscal. Mas eu acho que o fato é que o Plano Real, na sua finalidade, do meu ponto de vista fundamental, que é desindexar a economia inteira e dar uma moeda estável, providenciar uma moeda estável para o país, isso foi conseguido. Era a finalidade do programa. Agora, temos aí toda a questão do equilíbrio fiscal, que não é uma coisa que fazer um movimento só. O movimento do teto, por exemplo, um movimento muito forte, muito bem sucedido, resolveu o problema naquele momento. Mas aí começa a não seguir o teto, vai para lá, vai para cá. Quer dizer, a questão da disciplina fiscal é um problema permanente de qualquer país. Estamos vendo agora na França, etc., preocupações com a extrema-direita, na medida que tem a maioria, se conseguir formar o governo, vai expandir o déficit público, o Macron está lá se articulando com a esquerda. Quer dizer, mas isso é uma questão de qualquer país, até dos Estados Unidos, onde existem preocupações com a expansão fiscal promovida pelo governo Biden, etc. Ministro, na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Ministro, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu quero falar sobre esses últimos anos, né? É claro que o real
foi uma conquista, mas além da criação do real, nós temos também a manutenção do real nesses 30 anos e isso se dá a um bom trabalho do Banco Central também, que é de preservação do valor da moeda, e o senhor foi uma pessoa determinante nisso nos anos em que presidiu o Banco Central. E recentemente a gente tem visto uma crise de críticas entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, em que o presidente questiona muito a autonomia do Banco Central. Eu quero saber a sua avaliação como ex-ministro da Fazenda e como um ex-presidente do Banco Central que ajudou a manter o valor monetário do real, a sua avaliação sobre a autonomia do Banco Central. Se a gente não tivesse autonomia do Banco Central, será que estaríamos comemorando o nosso real, ministro? Olha, a autonomia do Banco Central eu acho fundamental, né? Mesmo quando o então eleito presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central, ele perguntou se eu aceitaria, eu digo com a condição, sim, ele perguntou qual, eu digo, autonomia, independência do Banco Central. Ele concordou naquela oportunidade. Posteriormente, a lei não foi aprovada naquele momento, mas eu chamei o presidente numa reunião, pedi uma reunião, fui lá, ele me recebeu, eu digo, presidente, a lei não foi aprovada. Portanto, nós temos que olhar agora a situação como está. Já temos aí alguns meses de trabalho, eu estou agindo de forma independente, está funcionando muito bem. Então, nós vamos combinar o seguinte, eu vou agir de forma independente. Como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar. Mas isso é um problema seu, não meu. Ficamos lá 8 anos e funcionou bem. Mas, evidentemente, que isso depende da personalidade, das condições do presidente do Banco Central, da sua relação com o presidente da República naquele momento, do que o presidente da República vai decidir, ele tem o poder de demitir, etc. Então, eu sempre defendi, e isso chegou a se concretizar, portanto, em 2021, com a lei que instituiu a independência do Banco Central, sempre fui favorável e trabalhei, inclusive, em prol dessa lei. Não só naquela época, eu era presidente do Banco Central, mas também como ministro da Fazenda. E depois a lei foi aprovada. Eu acho muito positiva a autonomia do Banco Central, é o que prevalece em todas as economias avançadas, etc. O Banco Central é independente, tem condições de exercer a sua função tecnicamente, que é controlar a inflação. O governo muitas vezes não gosta por causa dos efeitos de curto prazo, do juro, etc. Mas, olhando à frente, sempre a inflação baixa beneficia todo o país e beneficia o governo do momento. Não tem dúvida. Conversamos com o ex-ministro Henrique Meirelles. Mais uma vez, ministro, obrigado pelo depoimento aqui nesse dia simbólico dos 30 anos do Plano Real. E fica aqui o convite sempre para uma próxima conversa com o senhor. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado.